Oi pessoal, eu sou o professor Gabriel do Espaço Musical e vim aqui mandar um recado para papais e mamães, principalmente das crianças do infantil, as crianças do G1 ao G5, G2, G3, G4 e G5. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a ideia que eu vou mandar aqui agora é sobre a permanência ou não nesse tempo de pandemia na escola. Então vamos lá. Gabriel Macedo, com toda a minha experiência, anos dando aula de música em escolas, eu posso afirmar para vocês com certeza que a melhor opção é manter as crianças na escola, mesmo que não fisicamente, apenas virtualmente, remotamente. E eu vou explicar aqui por quê. Primeira coisa de todas é porque depois da sua casa, a escola é o lugar mais importante. E por mais que você não tenha interação física, aquela interação mano a mano, corpo a corpo ali, por causa da pandemia, a gente tem essa interação remota. Algumas escolas estão fazendo via Zoom, via alguns aplicativos que fazem tipo videochamada, né, aulas ao vivo, ou então que nem eu, que estou fazendo aulas gravadas e mandando. É importante que a gente saiba que o contato que a gente tem, né, o vínculo que a gente cria, o vínculo ele não se dá só presencialmente, o vínculo ele também se dá remotamente. Por exemplo, vocês devem ter grupos de WhatsApp que vocês mantêm vínculo com pessoas. Às vezes um pai, uma mãe viaja, passa tempos fora, um avô. A criança, ela, através de videochamada, ela consegue manter o vínculo com aquela pessoa, vendo fotos então, e vendo vídeos. Então não é só fisicamente que a gente mantém o vínculo, a gente mantém o vínculo de várias maneiras. Então essa é uma maneira. A segunda maneira é que é o seguinte, quando você escolhe uma escola, você pode até escolher pela proximidade da sua casa, pelo valor da mensalidade, mas eu acho que o fator que mais pesa para todo mundo é o projeto pedagógico da escola. Então, quando você desiste de uma escola, você está correndo o risco daquele projeto pedagógico não mais existir quando você voltar, quando essa pandemia acabar. Porque imagine, se todo mundo desistir, escolas que tem muito mais crianças do infantil, por exemplo, não é? Então, quando, por exemplo, isso tudo acabar, aquela escola que você gosta tanto, que você escolheu para sua criança, ela pode não mais existir, entende? Aquele porteiro que está na escola, que sabe o nome de todas as crianças, tem o maior carinho com o seu filho, pode não estar mais lá, pode ter sido demitido. A moça da cantina, sabe, que tem um carinho, todo mundo que já conhece sua criança, já tem um vínculo, o pessoal da secretaria, coordenadores, sem falar, é claro, na professora e nos colegas. Então, é muito importante que a gente mantenha as crianças na escola durante esse período. Porque por mais que você escolha uma escola pela proximidade, como eu falei, pela mensalidade, você não vai botar uma criança, por mais que seja perto da sua casa, ou por mais que seja barata a escola, se o que ela propõe vai de encontro a tudo que você acredita sobre educação. Então temos ali um projeto pedagógico que está correndo risco de acabar. É muito importante que esse projeto ele continue. Existem muitas pessoas dependendo dele. Outra coisa que eu queria falar muito importante é o seguinte, se você não colocar seu filho ou sua filha para ver no computador, para ver na televisão, porque você espelhar na televisão fica muito maior, consegue ver com a distância maior e poucas pessoas se deram conta disso. Bota a criança com o celular que você tem que ficar 10 centímetros do celular vendo. Não, você consegue espelhar na televisão, né, um Chromecast, um cabo HDMI, e aí você consegue ter uma distância maior e todo mundo da casa vê, por exemplo. Então vamos lá, se você tirar sua criança da escola, ela vai fazer o quê? Vai ver YouTube? Vai ver algum outro tipo de tela? Porque eu vou te falar, por mais que você coloque numa programação excelente no YouTube, nada vai ser igual ao que a sua professora, o seu professor propôs para a criança. Porque a professora ou o professor ele conhece a criança, sabe quem faz birra, sabe a idade que está, sabe o meio social, o meio cultural, sabe em que nível de integração ele está com a turma, conhece seu filho a fundo. Então, as atividades da escola que a professora ou o professor estão fazendo, elas são muito específicas e muito direcionadas, que você não vai encontrar em outro lugar, em lugar nenhum. Porque os vídeos do YouTube eles são feitos para muitas pessoas, né? Então a pessoa que faz um canal para criança, aquilo ali é para pegar milhões de pessoas, né? Não é para pegar só uma como o professor está fazendo. Então tem que se ter muito cuidado nessa hora, porque as professoras, ninguém vai fazer
uma atividade melhor, mais direcionada, mais específica, que vai desenvolver mais o seu filho do que a professora dele. Ela sabe tudo o que acontecia na sala de aula, tá bom? Sem falar outra coisa, a criança, ela no infantil tá no período da aquisição da linguagem, então ela ter contato com os coleguinhas dela e com a professora, sabe? Mesmo que ela não fale, mas ela está ouvindo aquilo, é muito importante para ela poder continuar os vínculos. Imagine depois, quando ela voltar para a escola, como é que vai ser essa adaptação de uma criança que você tirou da escola, ficou 3, 4 meses sem ver ninguém, só quem está dentro da casa. A adaptação vai ser muito difícil. Então, até para melhorar essa adaptação quando voltar às aulas, quando voltarem às aulas depois da pandemia, tanto quanto para a gente poder manter os vínculos ligados, os vínculos dos colegas dela. Essa criança está vendo os colegas, está vendo a professora dela. Então, é muito importante que você mantenha a criança na escola. Combinado? Esse é a minha dica, a minha sugestão, para que os pais não tirem as crianças da escola. Eu não quero aqui dizer a dificuldade de cada um, porque eu sei que essa pandemia atingiu várias pessoas de maneira diferente. Muitas pessoas tiveram uma renda, caiu para zero. Então, e eu acho que o motivo financeiro ele é muito importante nesse momento. Mas vá até a diretora da sua escola, converse com ela, sabe? O diálogo, converse. Mas não tire a criança da escola, tente ao máximo manter, faça essa força. A outra coisa que eu queria dizer, muito importante, é o seguinte: a criança, desde pequena, ela precisa aprender o que ela pode fazer e o que ela deve fazer. Porque eu vejo muitos pais dizendo, meu filho não quis fazer aula não. E aí tira a criança da escola porque pelo computador ou remotamente, né, a criança não quis fazer. Então minha pergunta é essa: a escola é um dever. A escola ninguém faz se quiser, não é? Então a escola, a criança tem que aprender desde cedo que ela precisa ir para a escola, né? Se você tiver que levar a sua criança no médico e ela não quiser, você deixa de levar? Se você tiver que dar um remédio e ela não quiser, ela deixa de tomar? Entendeu? Se ela quiser não ir para a escola durante 15 dias, você deixa ela em casa? Não deixa. Por quê? Porque tem coisas que tem que fazer. A escola, a criança, ela precisa ir, tá? E é óbvio que você não vai amarrar a criança na cadeira, mas você precisa conversar com a criança e ir tentando aos poucos manter ela ali, porque isso é muito importante. A escola, como eu falei, as atividades, o vínculo com os colegas, com a professora, com tudo isso. Então é muito importante que você faça um esforço para converse com ela, porque as crianças todas de 1, 2, 3 anos já entendem, né? Já entendem quando a gente fala com ela a importância de estar ali na escola, né? Eu sei que, por exemplo, tem gente que tem 2 filhos, aí eu vou para outro ponto, para que a dificuldade, o tempo dos pais em casa, muitos pais estão trabalhando mais do que estavam trabalhando, né? Então não tem tempo para colocar, e as crianças não vão sozinhas, né? São pequenas. Então eu sei que isso é difícil, mas a gente precisa fazer um esforço, então tentar organizar o tempo para poder as crianças fazerem. As aulas que são gravadas, elas podem ser feitas em outros momentos, por exemplo. As aulas presenciais, que eu digo assim, remotas, que são ao vivo, são um período curto, porque a gente sabe que as crianças não ficam muito tempo na tela. E essa é uma outra questão que eu queria falar, porque tem pais e mães que são contra telas. Não quero tela para o meu filho. Então vamos lá, existem alguns órgãos que dizem o tempo de acordo com a idade que cada criança deve ficar nas telas. Eu quero dar aqui minha opinião sobre isso, que é o seguinte: as crianças devem ter um tempo nas telas, mas a tela não é um problema. A tela é uma ferramenta, é que nem um livro. O livro é uma ferramenta, tá? O conteúdo que tem ali dentro é que é o importante. Qual o livro que você vai escolher que é importante. Então você tem celular, tablet, televisão, o que a criança vai assistir é o que importa. Tem programação boa e programação ruim. Então a minha opinião é não deixar as crianças tempo demais na tela, é óbvio, né? Porque ninguém quer isso. Mas o que a escola está mandando uma atividade de altíssima qualidade, com os professores, como eu falei, você não vai achar algo tão específico em lugar nenhum. As professoras que conhecem as crianças, que sabem exatamente o grau que cada uma está, que está tendo essa conversa, às vezes, com o pai e com a mãe. Então, a gente precisa ver as telas, porque, na minha opinião,
Se você tiver, por exemplo, um YouTube, tem coisa boa e tem coisa ruim. Se você puder escolher a coisa boa para sua filha, uma programação boa, que ótimo que ela possa achar na tela uma coisa muito boa. Assim como um livro, entendeu? Então a tela, o aparelho, ele é uma ferramenta. O que vai ter nele é que o pai, como eles são pequenos, o pai ou a mãe ou o adulto, ele precisa escolher para a criança, porque eles ainda não têm essa autonomia de saber o que é bom para eles e o que não é. Ainda quanto menor, de mais atenção eles precisam, para poder a gente ter uma qualidade na educação na quarentena. Então é isso, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. Sei que não é unanimidade, mas eu digo com muita certeza que a escola de vocês, ela precisa sobreviver nessa quarentena, porque depois, se todo mundo tirar suas crianças, corre o risco daquele projeto pedagógico que você tanto gosta não existir mais, tá bom? Um abraço a todos, eu sou o professor Gabriel do Espaço Musical.